Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Treverice, na Alemanha, no meio de uma família acomodada. Sua primeira universidade foi em Bonn e depois mudou para Berlim, para estudar direito. Abandonou o curso para se dedicar ao estudo de filosofia na mesma instituição. Ali discutiria com os jovens hegelianos que defendiam a constituição de um Estado forte e eficiente, tal como fizera Hegel. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conheceu Friedrich Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde, a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris. Ele se casou com a filha de um barão, Jenny von Westphalen. Teve 7 filhos, dos quais somente 3 chegarão à vida adulta. E também teve um filho com a militante socialista e empregada doméstica, Helena Dumont. A paternidade da criança seria assumida por Engels. Depois do fechamento da Gazeta Renana, os anos seguintes não foram fáceis, pois Marx liderou publicações que criticavam duramente o governo alemão. Ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo alemão. Graças a uma arrecadação de fundos feita pelos seus admiradores e amigos, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações sobre a sociedade industrial. Carl acaba ficando doente de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em Londres, no dia 14 de março de 1883. Obras. Junto com o alemão Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista em 1848. Nele, Marx criticava o capitalismo. Em 1867, ele publica o primeiro volume de sua obra mais importante, O Capital, aonde ele faz suas críticas ao capitalismo. Esta coleção causou uma revolução nas décadas seguintes na maneira de pensar a história, a economia, a sociologia e as demais ciências sociais e humanas. Crítica ao capitalismo. Para Marx, as condições econômicas e a luta de classes são as causas de transformações da sociedade. As classes mais altas nunca desejam que a situação mude, pois se encontram em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos tendem a brigar pelos seus direitos e esta luta é o que moveria a história, segundo Marx. Socialismo científico. Ao elaborar uma teoria sobre as desigualdades sociais e propor uma forma para superá-las, Marx criou e denominou socialismo científico. Contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, Marx considerava inevitável a ação política dos operários, a revolução socialista que fará surgir uma nova sociedade. De início, seria instalado o controle de Estado pela ditadura do proletariado e a socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada. E seguinte, a meta seria o comunismo, que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado. O marxismo. As reações dos operários aos efeitos da Revolução Industrial fez surgir críticos que propunham revoluções sociais. Eles sugeriram a criação de um mundo mais justo e foram chamados aos teóricos socialistas, como Saint-Simon e Proudhon. Influência do marxismo. As teorias de Marx influenciaram na Revolução Russa em 1917, além de teóricos e políticos, entre eles Lenin, Stalin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Che Guevara, Mao Tse-tung e etc. Frases de Marx. Os filósofos limitavam-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. A produção econômica e a organização social que dela resulta necessariamente para cada época da história constituem a base da história política e intelectual dessa época. A história da sociedade até os nossos dias é a história de luta de classes. Os homens fazem sua própria história, mas não fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas que eles defrontam diretamente, largadas e transmitidas pelo passado. Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca de sua vontade, mas investigar o seu poder. Os limites desse poder é o caráter desses limites.